Gênesis 6. A Torre de Babel. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que tentarem fazer. O homem quis chegar a Deus, construíram torres, cozeram massa, construíram. Deus não gostou e acabou destruindo essa Torre de Babel e disse que todos eles falariam línguas diferentes. Todos eles até então falavam a mesma língua e passaram a falar línguas diferentes. O que isso quer dizer? Hoje falamos línguas diferentes. Quantas línguas tem no planeta? Quantas línguas diferentes? Tem país que a mesma língua são faladas com vários significados diferentes, um mesmo país. É uma mesma língua, só que expressões diferentes, são línguas diferentes. São centenas de línguas diferentes pelo mundo todo, hoje. Mas todos conseguem se comunicar, aprendem a traduzir a língua de outro planeta e se comunicam normalmente. Então não é exatamente a dificuldade das línguas para o povo não se entender, para o povo ser punido por Deus. Ao meu ver é o seguinte: todos falavam a mesma língua, todos entendiam as mesmas coisas, todos entendiam os mesmos ensinamentos, entendiam as mesmas explicações de Deus. Alguns, porém, resolveram ser superiores a Deus. Exatamente, alguns resolveram ser superiores a Deus e construíram uma Torre de Babel. Não fisicamente, construíram uma torre, uma maneira de crescer, não para alcançar Deus, mas para se distanciar do povo, do povinho, daqueles que não têm condições de aprender. Orgulho, ego, querem ser melhores que a população geral. Então construíram torres, cresceram aqui dentro, acreditavam que poderiam crescer, que poderiam chegar até Deus, poderiam saber muito mais que as pessoas, o resto da população, e dominar o resto da população. Porque todos pensam da mesma maneira. Então, se eu começar a dar as ideias e dizer que é Deus, eu serei superior, crescerei, melhorarei. E alguns, é claro, a Torre de Babel fisicamente não poderia levar a população toda até Deus. É impraticável, não aguentaria. Fisicamente não aguentaria. Então poucos subiriam por essa Torre de Babel, Torre física de Babel, caso ela existisse, tivesse existido. Então alguns só escalaram essa Torre de Babel, escalaram aquilo que diziam ser a iluminação, aquilo que diziam ser a interpretação das palavras de Deus. Pois bem, Deus, a suprema sabedoria, não gostou desse intento e derrubou todos estes que escalaram esta tal torre imaginária de Babel. Derrubou todos eles e disse que de agora em diante as línguas seriam diferentes. Falariam a partir daí muitas línguas diferentes. Pois bem, hoje falamos muitas línguas diferentes, mas não impede que entendamos uns aos outros. Só traduzir, o mundo todo consegue se relacionar com essa diferença toda de línguas. Então não é a língua falada, é a maneira de pensar, é o entendimento. Ou seja, todos estavam indo
no caminho errado daqueles que construíram a tal torre imaginária de Babel, estavam dominando o mundo, a população, a humanidade. Todos estavam indo para lá, todos estavam indo no sentido daqueles conhecimentos. Estava errado, não deveria ser assim. Todos estavam indo pelo mesmo caminho errado. Todos indo pelo mesmo caminho errado. Então disse Deus, vou instituir várias línguas, falarão várias línguas diferentes, falarão várias formas de pensamento diferentes, terão novas ideias completamente diferentes. Aí surgiram as línguas, as maneiras de pensar diferentes, que até hoje, cada vez mais, se multiplicam essas maneiras diferentes de pensar. Comunicação. Esta comunicação, sim, é complicada. Idiomas, línguas, é fácil de vencer as barreiras. Agora, ideias, principalmente ideias religiosas, é muito difícil vencer as barreiras. Por isso que Deus colocou, iria várias línguas existir, várias formas de pensar, várias maneiras de compreender, e a dificuldade dos povos se entenderem. Os povos, grupos de pessoas, pequenos, grandes, mas grupos de pessoas se entenderem, de coordenarem suas ideias. As línguas não são idiomas. Não acredito que serem idiomas, porque podemos vencer as barreiras. As línguas de que Deus se refere, de que Deus impôs, são ideias, maneiras de pensar, maneira de entender Ele, suas regras, sua maneira de ser. Podemos amadurecer, e a ideia é essa, enquanto passamos por aqui, encarnação após encarnação, vamos amadurecendo emocionalmente e vamos aceitando aos poucos, cada vez mais, as outras ideias, começando a falar outras línguas, outras ideias. Vamos percebendo que o que nós sabemos pode ser modificado. Jamais acredito que o que sabemos é lançado fora. O que sabemos é melhorado quando abandonamos esta forma de pensar, que nos foi muito boa até então, e passamos para outra maneira de pensar, outra língua. Aí, o que sabíamos não é lançado fora, mas sim melhorado, elevado. Passamos a conversar outras línguas. Um sábio, um mestre, um iluminado, fala todas as línguas. Não enrola a própria língua para falar com ninguém. Eu, por exemplo, não sei falar nenhuma língua. Inglês, espanhol, castelhano, nem baianês, línguas deste país aqui, eu não sei falar. Só sei falar uma. Mas eu sei que um sábio, um mestre, realmente sabe falar todas as línguas, sabe interpretar as ideias, interpretar a maneira de pensar de outro grupo de pessoas, crianças, idosos, pessoas drogadas, prostitutas. São grupos, maneiras de pensar diferente. Quantas línguas nessa maneira de ver, quantas línguas existem no mundo? Milhões, poderíamos dizer. E um verdadeiramente sábio, um mestre, um iluminado, saberia conversar todas essas línguas, saberia interpretar essas línguas e falar a mesma coisa para todos, mas usando as palavras, a maneira de pensar, o raciocínio até mesmo destes grupos, e conseguir se achegar, conseguir colocar. Isto sim é a torre, não de Babel, mas a torre da evolução. Deveríamos fazer isso, é o correto, o ideal. Fazer isso, falar todas as línguas, mas não idiomas, línguas mesmo, a maneira de se expressar, maneira de falar, de entender a vida. Assim que é falar várias línguas e não enrolar a própria língua. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal,
Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.